Por que você não entende o inglês dos nativos? É muito comum que a gente entenda o inglês dos nossos professores, entenda o inglês ali de uma série, de um filme, de uma música, quando a gente presta bastante atenção, mas na hora H, na hora de realmente entender uma conversa com nativos, fica muito mais difícil, a gente não consegue entender. E nesse vídeo eu quero te explicar todos os motivos pelos quais você não entende os nativos. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seu professor de inglês, e nessa aula eu vou te explicar por que você e a maioria das pessoas não entende muito bem o que os nativos falam. Por que na hora da prática, na hora de falar com nativos, na hora de escutar nativos falando em ritmo natural, em ritmo normal, fica tão difícil de entender. Muito diferente às vezes do que na aula de inglês, no curso de inglês, com o professor, ou então uma coisa que a gente está ali prestando muita atenção, que a gente pode dar pausa e voltar. Por que na hora da vida real, ou então na hora de ver uma coisa em sequência, sem pausar, de forma natural, no ritmo natural, fica muito mais difícil de entender nativos falando inglês? E o motivo é mais simples do que parece, e eu tenho 4 soluções de como você vai mudar o seu estudo, tá? Para conseguir entender cada vez melhor os nativos. Como estudar o listening para entender nativos em 4 passos. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o listening é a parte mais difícil do inglês, tá bom? É muito difícil de treinar o listening, porque pensa comigo, quando a gente vai treinar o reading, a gente está falando das duas habilidades, dos skills, né, de input, que a gente está absorvendo o conteúdo. No reading a gente pode ler, parar, não entendeu, a gente volta, a gente pesquisa, lê de novo. Você já, com certeza já passou até em português, tá? Você está lendo um livro ali e de repente você lê um parágrafo e fala, putz, o que eu acabei de ler? Eu nem lembro o que eu acabei de ler. Isso acontece bastante e na leitura possibilita a gente voltar. O problema do listening é que quando a gente está começando a escutar, simplesmente a gente está ali escutando alguma coisa em inglês, quando a gente não entende alguma coisa, a gente foca naquilo que a gente não entendeu, e só que a pessoa não parou de falar, as pessoas continuam falando, o listening continua, e aí você perde tudo que está ali para frente. O listening é considerado realmente muito mais difícil do que o reading para absorver, até por isso a maioria das pessoas, como é mais fácil o reading, acaba na hora de estudar inglês, lendo mais em inglês do que ouvindo mais em inglês. Me conta aqui nos comentários. Me conta se você lê ou escuta mais inglês na hora de estudar. Quero ver, eu acho que a maioria das pessoas vai falar leitura, mas posso me surpreender. Me conta aqui embaixo e também me conta se vocês estão gostando desse estilo de vídeo aqui, com quadro, com os principais tópicos, se isso ajuda ou se é melhor aquele estilo que eu só falo e vai aparecendo as letrinhas, até pra gente ir melhorando os vídeos aqui no canal. Aproveita que eu já parei aqui, se já tá comentando lá embaixo, dá o like no vídeo, se inscreve no canal também, porque é muito importante fazer parte dessa família, ser notificado, ativa o sininho das notificações, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Fechado? Então vamos lá. O listening é o mais difícil e os principais motivos são esses 3 aqui. O primeiro, porque o inglês de verdade, o inglês na prática, o inglês da vida real, quando a gente vai lá para os Estados Unidos, para a Inglaterra, quando a gente vê nativos falando, não é o inglês dos livros que a gente está acostumado aqui no Brasil, que a gente está estudando, os textbooks, tá? Todos esses diálogos que a gente estuda. Cara, aquilo ali é um facilitador, a gente traz um pouco para o universo acadêmico. Lá, a vida real, o buraco é muito mais embaixo, tá? Então, um dos principais motivos são as gírias, tá? Lá as pessoas falam de uma forma mais informal, ali, bate-papo, que nem eu tô falando com você. Muitas vezes, olha só, eu tô falando aqui com você. Você é muito mineiro, mas só que, apesar de ser mineiro, também é um esquema que você me entendeu, só que um americano, por exemplo, que está aprendendo português, nunca vai entender no que eu tô falando aqui com você, tô falando aqui com você. Isso aí um americano não entender o que significa isso quando está o português de livro. E lá acontece a mesma coisa. Muitas vezes eles usam expressões, gírias, idioms também, que a gente fala, né? Que pra gente não faz sentido nenhum. É que nem eu falar para um americano, não, nem que a vaca tussa. Acho que minha avó falava isso, mas não importa. Nem que a vaca tussa. Então nem a pau, por exemplo, nem a pau. Não, nem a pau. Cara, um americano fala, não faz sentido nenhum. Tá? Não, é uma expressão muito nossa, é uma expressão que não faz sentido traduzir e um americano não entenderia. Mesma coisa se você ouvir lá uma expressão deles, vocês talvez não entendam, beleza? Eu tenho até um vídeo sobre expressões que não fazem sentido traduzir. Se você quiser, vou deixar o link por aqui no card, na descrição, tá aqui, acessa lá que você vai gostar.
Mas voltando aqui, não são só as gírias, não é só o vocabulário que muda. Nós temos a velocidade, ou seja, nativos falam rápido e, cara, não é uma coisa exclusiva do inglês. Eu quero que você repare, depois faça o exercício de reparar você falando português com as pessoas. Repara o tanto que você fala português rápido. Aqui, se eu me distraio, às vezes eu tenho que me policiar. Eu começo a disparar, eu sou uma metralhadora e saio falando super rápido e muita gente não entende nem mesmo em português, porque eu tô... Vocês, muitas vezes, falam muito rápido. Começa a reparar isso e com os nativos é a mesma coisa, isso em qualquer idioma. Quando é o seu próprio idioma, você realmente acelera e a gente está acostumado com áudios acadêmicos, um negócio mais do nível mais básico, intermediário. Na hora que o pau quebra de verdade, putz, aí fica muito mais difícil. Olha só, pau quebra, olha só, mais uma expressão que nenhum americano ia entender. Tá assim, the stick breaks. What? Além da velocidade, nós temos um negócio que a gente chama de mudança de sons. Como assim mudança de sons? São vários critérios de mudança de sons, tá? Primeiro, porque dependendo do lugar onde o nativo estiver, cada palavra pode ter um som diferente. Eu fiz até uma quarta do inglês. Quarta do inglês, para quem não sabe, é uma aula completa que eu dou toda quarta-feira, que é uma aula gratuita aqui no YouTube. Se você quer se inscrever, participar, se inscreve no link aqui embaixo, ela é gratuita, uma aula de mais de uma hora que eu dou numa live. E lá eu dei uma aula sobre a diferença entre o inglês americano e o inglês britânico, e tem várias diferenças de pronúncia. Então, às vezes você está acostumado com um tipo de som do americano, quando você vai para o britânico, cara, é uma coisa completamente diferente. E além disso, os nativos juntam muitas palavras. Você nunca vai ver um nativo falando palavra por palavra de uma frase. Eles gostam muito de abreviações e muito de junções de palavras. E quando a gente junta palavras, geralmente o som de uma palavra emenda com o som de outra e cria um som completamente novo. Então, isso aí vira um negócio que você não estava esperando. Na sua cabeça ali de palavra por palavra, esse som não existiria. Mas quando a gente junta palavras, criam sons novos e isso atrapalha muito a gente de entender nativos. E para terminar essa reflexão em relação aos motivos que a gente não entende muito bem os nativos, antes de entrar nos nossos 4 passos aqui para você praticar o seu listening de forma um pouco diferente, de forma mais eficiente para entender nativos, eu quero trazer aqui para vocês 2 coisinhas que também explicam melhor porque a gente não entende nativos, que eu quero trazer para o português, que é o seguinte: sotaques e dialetos, tá? No inglês, assim como no português, nós temos vários sotaques e vários dialetos. Quando eu falo de dialeto, é dialeto regional. Aqui em Minas eu falo uai, eu falo nu, quando uma coisa é tipo uau, eu falo nu, e todo mundo ri quando eu falo nu. E sotaques é a mesma coisa. Eu tenho sotaque mineiro, vocês provavelmente já perceberam, existe sotaque paulista, carioca, amazonense, gaúcho, baiano, pernambucano e por aí vai. Existem vários sotaques, só que repara, tem também o sotaque, por exemplo, português de Portugal. E lá, o dialeto do português de Portugal, a conjugação verbal é um pouco diferente. Por exemplo, eles não usam muito gerúndios assim, estou andando. Não, lá é estou a andar. Estou a andar. Eles colocam um A na frente. Estou a andar, não estou andando. E pra gente é um pouco difícil. Muitas vezes, quando a gente está estudando o português de Portugal, a gente mesmo não consegue entender o que o cara tá falando. E é português, é a mesma língua. Tem muita entrevista, por exemplo, pega uma entrevista do Cristiano Ronaldo. Cara, muitas vezes você precisa de legenda para entender a entrevista. Ele tá falando português e você não consegue entender o que ele tá falando. No inglês é a mesma coisa. Você tem o inglês americano, aí você tem o canadense que tem algumas mudanças, aí você tem o inglês britânico, só que o de Londres é diferente do norte da Inglaterra, que é diferente da Escócia, que é diferente da Irlanda, diferente de Gales, são inglês diferentes. Você tem o da Austrália, que é diferente da Nova Zelândia, você tem da África do Sul. Você tem países do Caribe, tipo Jamaica, você tem inglês na África, cara, você tem inglês no mundo inteiro, fora o inglês das pessoas que não são nativas, e o mundo inteiro aprende inglês porque é uma língua universal. Então, o inglês vão ter vários sotaques e vários dialetos. E às vezes você se acostuma com um, muitas vezes a gente se acostuma com um brasileiro, porque a gente tem sotaque brasileiro do nosso professor, ou dos nossos amigos, alguma coisa assim, e quando vai pro real mesmo, pros nativos, fica muito mais difícil porque os sons são diferentes. Lá, eles diferenciam three de tree. Aqui no Brasil é tudo tree e vambora. Árvore e três é quase a mesma coisa para muita gente. Só que lá, não. Os sons, muitas vezes, você não está nem acostumado com os sons, sabe nem que existem aqueles sons. E além disso, a parte de formalidade e informalidade. Repara até mesmo em português. A diferença de vocabulário e formalidade que você usa, por exemplo, com seus amigos, do que você usa, por exemplo, no seu trabalho, ou então, às vezes, na sua faculdade com professores, e por aí vai.
diferente, certas gírias, certos palavrões, inclusive. Tem até um vídeo de palavrões em inglês, vou deixar aqui também, se você quiser, até pra você ir entrando aí no clima dos nativos, que alguns gostam bastante de palavrão, você consegue ver isso até nas séries. Então, isso rola muito, tem diferença de formalidade e informalidade, e na educação que nós temos de inglês no Brasil, a gente costuma aprender o inglês formal, porque faz sentido, é como a língua realmente é. Mas na prática o buraco é mais embaixo, porque tem muita informalidade no inglês também quando a gente vai nas ruas no dia a dia de um país nativo falante de inglês, né? Igual que no Brasil a mesma coisa, a gente fala bem informal no nosso dia a dia, principalmente com amigos e conhecidos. Fechou? E agora, sabendo disso tudo, como estudar melhor o listening para você começar a entender mais os nativos? A primeira coisa a se fazer na hora de estudar listening, que pouca gente faz, é entender com o que e como você está estudando o seu listening. Qual que é o material que você está usando e como que você está fazendo esse estudo, tá? Então, por que isso faz diferença? Primeira coisa, você precisa estudar um material que faça sentido para você, que seja understandable, que você consiga realmente entender o que está rolando ali, que senão vira só barulho, se for um tanto de coisa. Você liga uma rádio ali em inglês, tá? E aí tá ali escutando, não tem desgraça nenhuma que tá rolando, cara, aquilo ali não é estudo, ali é só barulho. Você precisa estar entendendo, tem que ser compreensivo. E até como você tá estudando. Simplesmente botar uma música ou botar um podcast de fundo e fazer outras coisas, cara, isso é bom? É, mas não é um treino de listening. Ali você está consumindo conteúdo, você vai colocando na sua cabeça e é muito bacana. Mas não é a minha forma mais eficiente para você realmente estudar listening e conseguir entender melhor os nativos. Para entender melhor os nativos, uma forma muito boa, por exemplo, YouTube. Cara, YouTube pesquisa as coisas em inglês, tem um tanto de coisa em inglês. Primeira coisa, você vai pesquisar algum tema que você goste em inglês, porque senão o seu estudo vai ser chato. O seu estudo tem que ser legal, uma coisa que você já assistiria, por exemplo, no YouTube em português, mas você vai procurar em inglês. E aí, tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo no YouTube, no canto direito aí do vídeo, de baixo, que ele te permite mudar a velocidade do vídeo. Geralmente a gente aumenta a velocidade, principalmente em vídeos em português, porque às vezes a gente fala um pouquinho mais devagar para vocês entenderem, e tem gente que tem mais pressa e bota lá 1,5, 2, não sei o que você gosta de fazer. Só que você pode fazer o contrário, você pode diminuir a velocidade. Você pode pegar, por exemplo, uma entrevista do Saturday Night Live, por exemplo, um programa famoso lá. E aí, você quer ver uma entrevista, é super legal, só que a pessoa fala rápido, o nativo fala rápido de natureza. Você, em vez de colocar em velocidade normal, você diminui a velocidade, por exemplo, para 0,7 ou 0,8. Você diminui e a pessoa vai falar mais devagar e você vai começar a fazer uma coisa que é essencial para treinar o listening, que é identificar os sons. Coloca o lettering aqui, coloca as letrinhas. Identificar os sons. Cara, isso é fundamental. Por quê? Sons do português são diferentes dos sons do inglês. O exemplo mais claro, por exemplo, é o som do TH no inglês, que não existe no português, e a maioria dos brasileiros não identifica que ele é um som diferente. Por isso que sai tree, por isso que sai that. É por isso, porque eles não percebem que tem um som do TH, que pode ser sonoro ou pode ser não sonoro, pode ser surdo, que a gente fala, né? Então essa identificação de som é bom, por isso que diminuir a velocidade de um vídeo do YouTube é importante para você entender quais são os sons de verdade que essa pessoa está emitindo. Você identificar os sons é fundamental para entender nativos. Até por isso eu tenho um curso de pronúncia, para quem tiver interesse, Fórmula da Pronúncia Perfeita, o link está na descrição também. E eu vou soltar uma bomba aqui, tá? Alguém disse bomba. Legenda não vai te ajudar no listening, tá? Você assistir alguma coisa em inglês com legenda em inglês não te ajuda no listening. Não tô te falando que não ajuda no inglês, ajuda muito no inglês. Você treina bastante o inglês, você treina a compreensão do idioma, mas listening não, porque você vai estar ali treinando a leitura. O ouvido ajuda? Sim, mas não tão bem quanto se for só o listening. Você está focado ali em só ouvir, tá? Só ouvir é muito bacana. Então, ao invés de você já colocar um negócio super complexo com uma legenda em inglês, tenta começar num nível mais simples, um conteúdo mais simplório e aumentando a dificuldade aos poucos. O que é dificuldade? Explicar qual é o sentido de dificuldade nessa frase. Por exemplo, você tem que começar com conteúdo que o vocabulário você entenda, que você consiga pegar esse conteúdo, as palavras, a lógica, o contexto, só escutando sem precisando de legenda. E aos poucos você vai aumentando a dificuldade em termos de sotaques,
em termos de complexidade do conteúdo, de contexto. Então, uma coisa é ver um desenho animado para criança de 5 anos. Outra coisa é ver um debate político na CNN falando bem ou mal do Trump. Cara, são coisas completamente diferentes, é um nível de inglês completamente diferente. Então, começa treinando um nível mais simples e vai aumentando a dificuldade aos poucos, sempre usando o YouTube, por exemplo, com conteúdos nativos. Não tá entendendo? Diminui um pouco a velocidade para perceber os sons. Esse foi o número 1, só o número 1. E agora a gente tá no número 2, que são fillers. O que são fillers? Fillers mais ou menos são vícios de linguagem, vamos colocar assim, que a gente usa para poder pensar no que a gente vai falar. E a gente usa involuntariamente, isso é inconsciente, tá? Os fillers são completamente inconscientes. Quais são os mais comuns aqui? Por exemplo, no Brasil a gente fala muito tipo. Você fala muito tipo? Me conta aqui embaixo. Tipo, tipo assim. É tipo assim. Ou então, a gente fala muito é um filler. Por quê? A gente tá, em vez de ficar no silêncio, que fica muito esquisito, pra gente estar pensando o que a gente vai falar, a gente faz algum som. A gente fala tipo assim, a gente fala a gente fala então e para. No inglês é a mesma coisa. Existem vários fillers em inglês que os americanos vão usar e que no inglês formal de livro não faz sentido na frase. Então, cara, você escreve uma frase com as palavras certinhas, a ordem, e aí, de repente, o americano, o nativo, que fala inglês, vai colocar um filler no meio e aquele filler muitas vezes te desestabiliza. Fala, cara, não tô esperando essa palavra aí. Então, aprenda os principais fillers em inglês. Alguns muito comuns, tá, que os americanos usam, por exemplo, ok, so, I mean, esse aqui é campeão. Like é o tipo deles, like. E vocês têm tipo que lá em vez de falar eles falam alguma coisa um pouco diferente. Por isso, se você está usando fillers do português no inglês, as pessoas podem ter mais dificuldade de te entender, inclusive quando você for falar. Quando você for pensando no negócio em inglês, tá querendo falar inglês, só que a palavra não tá vindo ainda, você tem que ficar pensando e falar Você tá falando no meio do inglês, eu acho esquisito, porque não tem esse Você pode falar I mean, like, esse tipo de coisa. Isso são fillers, tá? Isso te ajuda a ter mais tempo para pensar. E não é só você que tá aprendendo inglês agora que vai precisar usar isso, não. Nativos usam isso o tempo inteiro, tá? E perceba isso, e você entendendo isso vai facilitar a sua compreensão. E você usa isso o tempo inteiro no português também. Fala fala tipo assim. E existem vários outros, não estou conseguindo lembrar mais, mas você sabe muito bem o que eu estou falando. Número 3, nós temos o Connected Speech, que na tradução seria uma fala conectada. O que é isso? Eu comentei muito por alto com vocês aqui quando eu falei na mudança de sons, tá? Connected Speech nada mais é que é um fenômeno que acontece na língua inglesa, que quando os nativos falam em inglês, eles não pronunciam palavra por palavra da frase. E isso atrapalha muitos estrangeiros que estão esperando ali palavra por palavra. Os americanos, eles abreviam muito e eles fazem muito connected speech, que é juntar palavras, tá? Juntar palavras. Então, por exemplo, se eu falar assim, mas você, em inglês seria but you, e você está esperando um but you, e aí eles falam but you. But you, olha a lição de ti. Cara, não existia esse som antes. Então quando você juntou o T do but com o Y do you, but you virou but you, porque é mais fácil falar but you do que but you. Senão fica muito but you. Então isso é muito comum. E no Connected Speech é importante você entender o que está acontecendo ali. Não estudar um pouco o que é Connected Speech. Porque existem vários sons novos que se formam no inglês, porque quando a gente junta duas palavras para emendar elas de forma mais natural e mais rápida, por isso que eles falam inclusive tão rápido, porque eles juntam as palavras e criam sons novos para poder emendar uma na outra de forma muito louca, isso faz com que seja muito mais difícil você entender. Então, dá uma estudada em Connected Speech e começa a perceber os novos sons que se formam ao juntar palavras em inglês, que os nativos formam ao juntar palavras em inglês. Perceba isso ativamente e não só escute por escutar, bota o podcast lá, vai fazer sua caminhada e nem tá prestando atenção, tá pensando na morte da bezerra enquanto você tá fazendo isso. E a quarta técnica para a gente melhorar o nosso listening e começar a entender muito melhor os nativos é o que a gente chama de active listening.
que na tradução seria a escuta ativa. Eu comentei aqui no início da aula com vocês que a gente precisa realmente escutar de forma ativa, que não adianta colocar uma música de fundo, um podcast de fundo, um rádio americano de fundo, que a gente está aprendendo, não está entendendo nada, vira só barulho e isso aí a gente achando que está praticando listening e que a gente vai ficar fluente, que nem o Dexter, que quem assistiu o Laboratório de Dexter, ficava fluente em francês só botando o fonezinho à noite e dormindo e ficava lá, omelette de fromage. Não sei se eu sou muito velho para isso, eu sou muito novo, não sei se acompanhava esse tipo de coisa. Mas só que, cara, isso é muito genial. Tipo, se muita gente acha que é assim, não, tem que ter uma escuta ativa. Primeira coisa, você vai escutar alguma coisa em inglês, vai fazer um treino de listening, você precisa de ter uma meta, um objetivo. Cara, eu vou escutar aqui. O que eu quero aprender? Cara, eu quero identificar X palavras que eu não entendi, depois eu vou pesquisar que palavras são essas, ou então eu quero entender X% do contexto, ou então eu quero adivinhar quais palavras, algumas palavras que eu não sei, só que só pelo contexto. Então você tem que ter um objetivo. E o ideal é que você combine o listening com outros skills, outras habilidades, né? Que a gente fala. Pode ser com reading, que é leitura de textos com áudio. Claro, isso aí ajuda o listening, mas não é a melhor coisa do mundo pro listening, mas é legal você fazer isso, você sempre juntar o inglês falado com o inglês escrito. Isso é fundamental para você não aprender dois idiomas diferentes, porque como no inglês, como se soletra as palavras, é muito diferente como você fala, isso atrapalha muita gente. Então, se acompanhar lendo e escutando, cara, é legal também, ajuda. Não 100% pro listening, mas pro inglês como um todo. Mas principalmente você juntar com habilidades que a gente chama de output, que são as habilidades de você colocar para fora o inglês, mesmo que você não fale inglês tão bem. Por exemplo, speaking, nós temos uma técnica chamada shadowing, tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, aqui em cima, não sei, vai estar por aí, assiste lá. Shadowing é uma técnica para você treinar o speaking, mas essa é uma técnica que exige primeiro o listening de nativos para depois treinar o speaking. Então, se fizer essa técnica, você treina o listening a partir do speaking também. E você pode, por exemplo, escutar uma música e tentar escrever a letra da música sem olhar para a letra. Isso, essa técnica de writing a partir do listening faz você prestar muito mais atenção no listening, querer saber palavra por palavra que estão falando, entender o contexto geral, esse tipo de coisa. Então, junte as habilidades também é uma boa e eu vejo você na próxima aula.